E eu gostaria de compartilhar com vocês uma história verídica da Bíblia, que é a história de duas mulheres. E através da história delas, nós tirarmos lições e extrairmos lições para vermos aonde está fundamentada uma vida feliz. Eu estava esses dias conversando com uma pessoa, e essa pessoa estava passando por algumas lutas e dificuldades. E aí essa pessoa falou para mim, como é que ela falou? Falou, não, 2025 nós vamos vencer. Zoando, né? 2025 vai ser o ano. Não é possível, 2025 vai ser o ano que a gente vai vencer. E quando a gente tem um ano na frente, a gente tem grandes expectativas referente àquele ano. Não é verdade? E a gente olha para trás, a gente vê as lutas e dificuldades, e a gente fala, não, 2025 vai diferente. 2025 vai ser um ano relax, de boa, vai ser o meu ano, o ano da vitória, o ano que tudo vai dar certo, né? E a gente tem esses tipos de expectativa. E vai ser o ano que eu vou ser feliz, em todas as áreas vai voar. E eu gostaria de, através desse trecho da palavra de Deus, nós entendermos aonde, está fundamentada uma vida feliz. Quem quer ter uma vida feliz aí? 2025, eu quero, gente, Então, aonde está fundamentado? Que lições nós tiramos para que 2025 a gente possa viver diferente de algumas coisas que nós vivemos em 2024? E nós vamos ler agora Ruth, capítulo 1. Queria que você abrisse lá. Ruth, capítulo 1, verso 20 e verso 22. Acharam? Beleza? Aqui, já acharam, porque está no telão. Ruth 1, do 20 ao 22, diz assim: Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim Noemi voltou de Moabe acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Ela chegara a Belém quando começava a colheita da cevada. Bem, estamos falando de uma vida feliz e a gente começa lendo um trecho da palavra de Deus onde uma mulher fala, não me chame de Noemi. E Noemi, o nome dela significava agradável. Aí ela fala, me chame de Mara, porque o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. Oh, glória, olha que bênção essa palavra. Não é? E ela começa a falar aqui que o Todo-Poderoso havia tornado a vida dela muito amarga, que ela tinha partido cheia, mas ela tinha voltado vazia. Quem era Noemi, gente? Noemi era esposa de Elimeleque. Os dois casados tinham 2 filhos e eles moravam em Belém, lá em Israel. O que aconteceu? Houve uma grande seca ali na região de Israel. E Elimeleque decidiu, junto com Noemi, saírem da terra de Belém e irem para a terra de Moabe. Eles foram para uma nação estrangeira. Então eles deixaram Israel e foram para Moabe para tentar uma vida melhor. Tem pessoas que mudam para lá e para cá para tentar uma vida melhor. Eles saíram de um lugar de seca para irem para um lugar que estava tendo chuva e que aparentemente tinha abundância. Eles tinham 2 filhos. Quando chegaram lá, passou-se um tempo, Elimeleque morreu. O esposo de Noemi morreu. E Noemi ficou viúva com 2 filhos.
Esses filhos casaram com 2 mulheres ali daquela região de Moabe. Então, um casou com Orfa, que era uma mulher moabita, e o outro casou com Ruth. Ok. Noemi tinha ficado viúva, mas tinha os seus 2 filhos que cuidavam dela. Os filhos casaram, Orfa e Ruth. Só que, gente, passou um tempo, os 2 filhos morreram. Desgraça pouca, né, gente? Os 2 filhos morreram. E Noemi ficou sozinha, junto com as suas 2 noras, que também se tornaram viúvas. Só que naquela época, gente, era muito, 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 muito difícil ser uma mulher viúva. Porque quem dava sustento e proteção para a mulher era o marido. O marido morria, o que acontecia? Os bens do marido, a propriedade do marido, não ia para a esposa, ia para os filhos. Então, os filhos de Noemi herdaram a herança do pai e cuidavam da mãe. Os filhos morreram, gente. E aí, o que acontece? Elimeleque e Noemi não tinham mais filhos. O dinheiro foi para Noemi, o sustento, as propriedades, ou foi para Orfa e para Ruth? Não, foi para um parente mais próximo. Então, o que aconteceu? Noemi, Orfa e Ruth ficaram totalmente desamparadas. Elas não tinham mais proteção e não tinham mais provisão. E aí, Noemi, em meio à sua tristeza, em meio ao seu desamparo, o que ela decide fazer? Vou voltar para minha terra, em Belém. E as 2 noras vão junto com ela em primeiro momento. Só que no meio do caminho, Noemi conversa com essas noras. E libera essas noras, para que elas decidam. Na verdade, Noemi até deu uma sugestão para elas. Olha, fiquem na terra de vocês. Eu não vou gerar mais filhos para vocês casarem. Vocês precisam se casar novamente. Elas eram umas mulheres jovens. E Noemi falou, para mim não tem mais jeito. Eu vou voltar para minha terra. E deu essa opção para as noras dela. E liberou as noras dela. Nós vamos estar falando de onde se fundamenta uma vida feliz. E se nós olharmos para a vida de Noemi nesse contexto, a vida de Noemi não tem nada a ver com uma vida feliz, gente. Não é verdade? A mulher perdeu tudo. Perdeu o marido, perdeu filhos, além da dor que estava no coração dela, porque perder alguém que nós amamos, fica em nós para sempre a marca. É como arrancar um membro nosso. Então vai ficar ali aquela marca. E ela perdeu marido e filhos. O que tem isso a ver com uma vida feliz? E o que a gente pode aprender com a história de Noemi, para que nós possamos fundamentar a nossa vida, para que a gente possa viver uma vida feliz? Então, que lições nós podemos tirar com a vida de Noemi? E a primeira lição que nós temos que tirar, que nós podemos tirar do texto, é o seguinte: não devemos fugir das consequências de nossas ações. Primeira lição. Por que não devemos fugir das consequências de nossas ações? Porque essa primeira lição. Elimeleque e Noemi, eles eram do povo de Israel. Era um povo separado para Deus. E a nação de Israel estava passando por um tempo de seca. Essa história foi escrita na época dos juízes, quando os juízes governavam Israel. E quando Deus queria, direcionar o povo, quando o povo estava saindo de um caminho não muito bom de seguir a Deus, de ser fiel a Deus, mas que se voltavam para outros deuses, se rebelavam, desobedeciam, uma das coisas que aconteciam era falta de chuva. Vinha seca, para que eles se quebrantassem, se arrependessem, se voltassem para o Senhor e entendessem que toda provisão e sustento e amparo e proteção vinha de Deus.
que Elimeleque e Noemi fizeram? Nós vamos ficar aqui. Nada, nós vamos sair daqui, vamos lá para a terra dos Moabitas. Só que os Moabitas eram um povo idólatra. Era um povo que cultuava outro Deus. E eles decidiram sair de Belém, da terra natal, da representação do cultuar o único Deus vivo e verdadeiro, deixaram aquela situação de lado e foram para uma terra que mana leite e mel, que não tem seca, mas que era cheia de idolatria. Quando nós tomamos decisões erradas, baseadas naquilo que a gente acha que é o melhor para nós, baseado naquilo que vai trazer para nós um conforto, ou muitas vezes que a gente quer se livrar de consequências de atitudes que nós temos, gente, nós vamos colher. Tudo o que o homem semear, ele colherá. Talvez haja situações na nossa vida que nós passamos com certeza em 2024, que a gente passou por aquilo porque a gente semeou. Noemi, ela falou, o Todo-Poderoso me tornou amarga. Deus não torna ninguém amargo, gente. Deus não torna ninguém amargo. Nós passamos por situações indigestas e amargas por causa de atitudes que nós temos, por causa de semeadura que nós fazemos. E não tem como eu plantar o carocinho da laranja e esperar que nasça um pé de morango. Vai nascer laranja. Vai nascer. Vai ter uma laranjeira ali. E muitas vezes a gente passou por situações neste ano. E a gente ainda falou que foi Deus. Mas foram consequências. Nós temos um Deus justo. Se nós que somos pais e mães imperfeitos, que quando os nossos filhos fazem alguma coisa que não está legal, e a gente deixa eles passarem pela consequência, imagine Deus que é perfeito. E Deus permite que nós passamos pelas consequências, para que nós possamos, através dessas consequências, aprender e amadurecer. Porque senão, gente, como é que a gente vai aprender? Não é verdade? A gente pode aprender através da palavra e praticar, ou a gente aprende, tipo, vou pagar para ver. Então, a primeira lição é: não devemos fugir das consequências de nossas ações. Elimeleque deu um jeitinho. E quantas vezes nesse ano a gente não deu um jeitinho, ou tentou dar um jeitinho nas situações, para que elas saíssem do nosso jeito. Segunda lição que nós tiramos desse texto: nossa tendência é sempre focarmos no que nós perdemos. Já reparou nisso? Eu não lembro o dia, foi antes do Natal. A gente reuniu lá em casa, e a gente teve um jantar lá em casa para a gente conversar, né? Falar daquilo que Deus fez na nossa vida nesse ano, compartilhar ali na mesa. E ali a gente estava compartilhando. Então a gente colocou as dificuldades que nós passamos no ano de 2024. E falamos as coisas boas que aquilo gerou. E eu não lembro se foi o Rafael ou foi o Leandro, eu não lembro. Mas falou que nós temos a tendência de ficar olhando o que deu errado. A gente fica com o olho preso nas coisas que não foram tão boas. A gente fica com o olho preso naquilo que é a luta e a dificuldade. E a gente esquece de olhar aquilo que Deus está fazendo em meio às nossas lutas e dificuldades. E a gente fica preso naquilo, gente. E a gente não consegue olhar ao redor daquilo que Deus está fazendo. E olha só, Ruth, do 20 ao 21, Noemi fala: não me chame de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer, se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Todo-Poderoso não trouxe calamidade sobre ela.
Mas olha o que diz Gálatas 6:7. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus, a pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Os olhos de Noemi estavam focados na perda dela, que não foi pouca, foi grande. Quem passou aqui, em algum momento no ano de 2024, por situações muito difíceis? Levanta a mão. Muito difíceis. Que às vezes a gente olhou e falou, e agora? Não é? E agora? Agora já era. Agora não, agora já era. Noemi estava numa situação dessa. Os olhos dela ficou presos na situação. Quem ficou com o olhar muito preso na situação? Confesso que eu fiquei. Porque a gente, parece que o negócio está engolindo a gente, não é? Engolindo a gente, mas Deus é misericordioso e gracioso. No meio da situação, a gente vai falar só da situação. Não é? A gente só fica falando daquilo, remoendo aquilo, vai angustiando a gente, vai prendendo a gente. Noemi, gente, ela não estava voltando de mãos vazias. Noemi não estava voltando de mãos vazias. Quando Noemi deu opção para as noras dela, olha, Orfa e Ruth, fique aqui na terra de vocês, não vão comigo, porque ir comigo é um futuro incerto para vocês. Eu não tenho nada a oferecer para vocês. Eu não vou ter outro filho. Eu já sou uma mulher idosa. E mesmo que Noemi fala isso, mesmo se hoje eu casasse, engravidasse hoje, vocês iam ficar esperando essa criança crescer, se tornar um homem para vocês casarem? Não. Porque essas mulheres já estariam idosas. Idosas. E aí, Orfa chorou, porque elas tinham um apego emocional à sogra delas. Elas amavam Noemi, elas choraram, mas Orfa se despediu de Noemi. E ficou na terra dela. Porque ela pensou, não, vou pensar de forma sensata aqui. Não tem condições mesmo. Vai passar necessidade de Noemi, então eu vou ficar aqui, porque aqui eu toco a minha vida. Ruth não. Olha só o que Ruth fez. Ruth, capítulo 1, verso 16 diz: Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa a não ser a morte nos separe. Gente, Noemi estava tão engolida pela situação de perda, de dor, que ela não conseguiu enxergar que Deus tinha dado a maior bênção para ela, que era Ruth. Ruth abriu mão da família. Ruth abriu mão da possibilidade de uma vida melhor para acompanhar a sogra. Para acompanhar a sogra. Noemi não estava voltando de mãos vazias, não. E se você olhar para a situação que você passou, ou talvez esteja passando, você vai ver que Deus não deixou você de mãos vazias. Deus não deixou você de mãos vazias. Talvez na hora, Noemi falou, beleza, não tem como insistir, vamos lá. Mas pensou, agora era uma viúva, agora é duas, já era. É duas para comer do mesmo prato que não tem. Mas era uma mulher jovem, uma mulher com forças e uma mulher que se dispôs a cuidar dela e não deixar ela sozinha. Deus não deixa a gente sozinho jamais. Deus não nos abandona. Amém? Tudo
depende de onde colocamos o nosso olhar. É a terceira lição. Tudo depende de onde nós colocamos o nosso olhar. Noemi, junto com o marido, tomou a decisão de deixar Belém e ir para uma terra idólatra. Ruth tomou a decisão de deixar uma terra idólatra e ir para Belém. Noemi e Elimeleque deixou a terra de Belém, a presença de Deus, e foi para a idolatria. Ruth deixou a idolatria e foi para Belém. Para Belém. Ruth, ela tomou a decisão de deixar um lugar que para ela era de conforto e segurança, porque foi aonde ela nasceu, aonde tinha os parentes dela, para servir o Deus de Israel e cuidar de sua sogra. Noemi e Elimeleque, eles deixaram um lugar de sequidão, de dificuldades, para ir para um lugar de abundância, só que nesse lugar havia idolatria. Aos olhos incrédulos, Noemi estava vazia. Pelos olhos da fé, ela estava cheia. Ela tinha a bênção de Deus sobre ela, através da vida de Ruth. De acordo com a lente humana, tanto Noemi como Ruth eram desafortunadas. Não eram mulheres abençoadas, pelo contrário. Mas pela ótica de Deus, elas eram agraciadas. Talvez muitos olharam para você e viu em você uma pessoa desafortunada. Talvez muitos julgaram você por isso. Mas aos olhos do nosso Deus, você é bem-aventurado. Amém? Sabe por quê? Olha só, Tiago 1, de 2 a 4 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Noemi e Ruth estavam passando por uma grande provação na vida delas. Uma grande provação. Noemi decidiu voltar para Belém. Ruth decide deixar Moabe. E ambas decidem deixar a idolatria. Nesse momento de provação, nesse momento de dificuldade, nesse momento de perda, nesse momento de dor, as duas se alinharam. Porque as duas deixaram o lugar de idolatria e foram para Belém. É através da provação, da dificuldade, que muitas vezes, na verdade, é por esse caminho que nós amadurecemos no nosso relacionamento com Deus. Se a gente tinha deixado o lugar aos pés de Jesus, de depender dele, e foi viver a nossa vida, né, do nosso jeito, da nossa maneira, é no momento de dificuldade e provação que a gente volta. E que a gente vê, não, sem o Senhor, nada eu posso fazer. Sem o Senhor, nada nós podemos fazer. É Ele que é a nossa segurança. É Ele que é o nosso fundamento. A gente cantou aqui: eu vou construir a minha vida em Ti. E construir a vida em Jesus necessita, muitas vezes, a gente ficar no lugar de seca. Ficar firme ali. Esperar para ver o que Deus vai fazer. Confiar nele. E não sair e fazer do nosso jeito. Ir para uma terra que está chovendo. Fundamentar a nossa vida em Cristo. É não ficarmos focados nas coisas que nós perdemos. Você sabe se aquilo que você perdeu seria bom para você mesmo? Você sabe se aquele trabalho seria bom para você mesmo?
Porque a gente passa no decorrer do ano por momentos de desemprego. A gente passa no decorrer do ano por momentos de perdas de relacionamentos também. A gente passa por dificuldades na saúde. Por tantas coisas a gente passa. Minha avó sempre falou isso, eu sempre repito. Ela falava para mim. Falava, Fabiana, você não consegue enxergar o que tem atrás dessa parede. Ela falava, você não consegue. Não tem essa visão de enxergar por trás da parede. Ela falava isso para mim. Ela, mas Deus sabe o nosso dia de amanhã. A gente não sabe. A gente não sabe. Fundamentar a nossa vida em Cristo é saber. O Michel muito bem falou, a fé, ela é racional. Porque muitas vezes a gente faz e vai fazendo as coisas e a gente acha, não, porque Deus é amor, Deus cuida de mim, Deus é gracioso. E eu vou e pinto e bordo e acho que eu não vou colher. Eu acho que eu não vou colher, que eu vivo a vida do jeito que eu quiser e que eu não vou colher. Se a gente come que nem uns doidos, a gente vai ganhar peso, não adianta. Eu já fiquei com pensamento positivo, não, eu vou comer isso. Eu vou comer a ceia de Natal e meu pensamento positivo é, não vou ganhar calorias. Ganhei calorias, gente. Entendeu? Né? Então a gente pensa essas coisas, sabe? Mas não adianta. A gente precisa usar o que Deus nos deu, que é um raciocínio. Entender, não, se o que eu semear, eu vou colher. Lógico que há situações, gente, algumas delas, que a gente não semeou, mas a gente vai passar pela luta. Mas não Deus trabalha em nós, mas tem a ver com outras coisas ao nosso redor, não é? Mas o que depende de nós, aquilo que eu fizer, eu vou colher. Então, se eu vou semear na minha força humana, na minha carne, gente, eu vou colher. Fundamentar a vida em Cristo é semear na nossa vida espiritual também. Porque a chuva vem para todos. O sol nasce para o bom e para o mal. Para o justo e para o injusto. E eu preciso saber o que eu estou semeando. Amém? Outro ponto também que nós aprendemos aqui é que nós não estamos isentos neste mundo de passarmos por dificuldades, provações e perdas. Sinto lhe informar, mas 2025 virão com dificuldades, com provações, com perdas, porque essa é a vida. A nossa vida aqui é assim. Vão ter momentos de alegria, mas vai ter momentos de tristeza. Vão ter momentos de abundância, mas terão momentos de escassez. Vai ter momento onde você vai estar rodeado de pessoas, mas vão ter momentos que você vai se ver sozinho. É isso. Essa é a vida. Que nem o Rei Leão diz, o ciclo da vida. É isso que é a vida. Né? É a vida. João 16:33, a parte B do versículo diz assim: aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Amém? Jesus nos avisou que no mundo nós teríamos aflições, mas para a gente se animar, porque Ele venceu. E se Ele venceu, nós venceremos, porque Cristo habita em nós, e Ele é a nossa esperança de glória. Ele é a nossa esperança de glória. 2 Coríntios 4, do verso 8 ao 12, diz assim: de todos os lados nós somos pressionados por aflições. A gente é pressionado por aflição, grandes, pequenas, mas passa. Mas não somos esmagados. Você não foi esmagado esse ano. Você está aqui, glória a Deus por isso.
Ficamos perplexos, mas não desesperados, porque a gente sabe para quem correr. E a gente corre aos pés do Senhor e Ele derrama paz nos nossos corações. Somos perseguidos, mas não abandonados, porque Deus nunca nos abandona e Deus nos honra. Somos derrubados. A gente passa pela rasteira, mas não destruídos. A gente não fica caído lá. Não somos destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus. Para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Amém. Nós temos um Deus que nunca nos abandona, nunca nos desampara. Mateus 28, verso 20, parte B diz: e lembre-se disso, eu sempre estou com vocês até o fim dos tempos. Jesus está conosco em todo o tempo. Mesmo quando você acha que está sozinho ou sozinha. Ele nunca nos abandona, nunca nos desampara. Ele está com a gente no momento de alegria, mas também Ele está com a gente no momento de dificuldade. E nós temos um Deus que se compadece de nós. Amém. Ter uma vida fundamentada em Jesus, porque Jesus é a nossa felicidade. É entendermos que nós temos um Deus que se compadece de nós. A gente não tem um Deus carrasco, um Deus vingativo, um Deus que castiga. Ah, eu fiz isso errado, agora já era, me lasquei com Deus. A gente não tem esse Deus carrasco e vingativo, gente. A gente tem um Deus que se compadece de nós. Ruth, capítulo 2, verso 2, diz o seguinte: certo dia Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo ver se alguém em sua bondade me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro Elimeleque. Gente, Noemi e Ruth chegaram a Belém. As pessoas olhavam para elas e Noemi falou aquilo: cheia parti, vazia voltei, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque Deus tornou minha vida amarga. As pessoas viram que Noemi voltou sem o marido, sem os filhos, que a desgraça tinha chegado na casa dela. Voltou só com a nora. Não tinham onde morar, dependiam de algum parente acolher em casa, não tinham de onde tirar o sustento. Ruth decidiu e falou: minha sogra, eu vou trabalhar. Porque ela era jovem, ela tinha força. E ela falou: vou lá nos campos colher as espigas, os grãos. Fazia isso quem era muito, muito pobre. Como é que era a lei em Israel? Tinha os ceifeiros e eles deixavam cair algumas espigas no chão para as pessoas que eram muito, muito pobres irem lá e recolher essas espigas para que eles tivessem o que comer. Não morresse, né, de fome. E Ruth foi. E Noemi falou: vai lá, minha filha, né? Noemi fala aqui, ó. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. E Ruth foi, gente. E ela foi assim, sabe? Para que campo eu vou? Então, ela teve um posicionamento. Não, preciso fazer alguma coisa. Minha sogra é senhora. Vai eu? Só que agora, para onde eu vou? E ela viu um dos campos e falou: vou colher aqui. E aonde ela foi colher as espigas, pertencia a um parente da família. A um parente do sogro dela, Elimeleque. Na época, gente, havia o resgatador. O resgatador era um parente do marido da viúva,
que poderia comprar a propriedade do marido da viúva e tomar a viúva como esposa. Ele resgataria os bens daquele homem que morreu e ainda geraria um filho com aquela viúva para que a descendência daquele homem não morresse. E adivinha, gente, Ruth foi parar no campo do resgatador. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não nos desampara. Ele se compadece de nós. Tem uma versão da Bíblia que fala, por sorte, Ruth foi para o campo de Boaz. Não é por sorte, gente. Não é sorte. Os livramentos que aconteceram na sua vida, na sua família. Mas é o cuidado de Deus com você. É o cuidado de Deus com você. Ruth, pela postura que ela teve de cuidar da sogra dela, ela foi reconhecida na cidade como uma mulher sábia. Olha, ela chamou a atenção de Boaz. Ela seguiu as orientações da sogra. Ela chegou em Boaz, pediu para que Boaz resgatasse. Boaz, resumindo a história, resgatou, casou-se com Ruth. E Noemi e Ruth tiveram abrigo e proteção. Abrigo e proteção. Hebreus 4, verso 14 a 16 diz assim: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Em Jesus, nós encontramos graça para nos ajudar quando é preciso. Quando é preciso. Conclusão, gente. A felicidade não está fundamentada no que a gente possui. Não está fundamentada nos relacionamentos que nós temos. Isso faz parte da nossa vida. Isso traz alegria para nós. Também não está fundamentada numa vida sem problemas e sem dificuldades. Felicidade não está fundamentada nisso. Mas sim entendermos que Jesus nos alertou que passaríamos por aflições. Mas para termos confiança, pois Ele venceu o mundo. Nós precisamos buscar em Deus a mudança de olhar na situação em que nós estamos passando. Ou nas situações que nós passaremos. Foi difícil para Noemi, gente. Muito difícil para ela. Para Ruth também foi difícil, viu? Porque quem garantia para Ruth que ela ia casar de novo? Quem garantia para Ruth que a vida delas iria ter provisão em abundância? E Boaz é um homem de posses. Tinha dinheiro, Boaz. Quem garantia isso para elas? Mas elas tiveram que passar pelo processo. E nós temos que passar pelo processo. Não tem como pular. Não tem como, gente. Temos que passar pelo processo. Mas olha só, eu gostaria que vocês ficassem de pé. E eu vou ler aqui Ruth, capítulo 4, verso 13 ao 17. Boaz levou Ruth para a casa dele. E ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse. E ela deu à luz um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi, aquelas pessoas que olharam e que viram a Noemi, que era uma vida, desventurada, uma vida, tipo, essa mulher, a calamidade veio sobre ela. Olha o que as pessoas da cidade disseram: louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para a sua família. Que este menino seja famoso em Israel, que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é o filho de sua nora,
que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou-o junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez. E lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. E, gente, em Mateus nós vemos o nome de Ruth na genealogia de Jesus. Deus restaura a nossa sorte. Você sabia que a sua sorte, ela foi restaurada já? A sua vida já foi restaurada em Cristo. Ele é o seu resgatador. Ele é o seu resgatador. Talvez você esteja aqui, encerrando o ano, com dificuldades. Talvez com tristeza no seu coração, com perdas. Você tem um resgatador. Você tem um Deus que se compadece de você. Você tem um Deus que não fica olhando para você e falando: tá vendo? Consequência das suas atitudes. Não. Você tem um Deus que está de braços abertos para você, para que você possa se abrigar debaixo das asas dele. Para que você possa falar: Senhor, eu andei por caminhos que eu não deveria ter andado. Eu fiz escolhas que eu não deveria ter feito. Eu reconheço isso. Mas eu coloco essa situação nas suas mãos para que o Senhor mude. Para que o Senhor me dê sabedoria no agir. Para que o Senhor me ajude. Eu não vejo por onde ir. Eu não sei nem o que fazer, Jesus. Mas Jesus sabe. E Ele vai desembaraçar os caminhos. Ele desembaraça os caminhos, gente. É Ele que abre a porta. Ele que abre a porta. Talvez você está olhando e fala: não tem como. Não tem como uma porta ser aberta para mim. Eu nem sei por onde ir, por onde começar, o que fazer. Pai, não depende de mim, depende do sistema. Né? Às vezes você está aqui dependendo de uma cirurgia. Às vezes você está aqui dependendo do sistema do SUS. Quantas pessoas não dependem? Nós não dependemos de SUS. Nós não dependemos de nada deste mundo. Nós dependemos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, que abre a porta quando deve ser aberta, que nos ajuda quando nós devemos passar pelo processo. Ele nos ajuda quando nós devemos passar pelo processo. E eu queria, junto com vocês, eu queria que colocasse, deixa eu ver se eu anotei certo, mas é o Salmo 124. Você pode pôr para mim? Salmo 124. Salmo 124, isso mesmo. E eu queria, NVT, isso mesmo, que nós juntos lêssemos esse salmo. Amém? Esse salmo, ele foi um rema na minha vida. Sabe, uma palavra assim que me deu forças, me deu ânimo e trouxe gratidão no meu coração. E eu queria que nós, aqui, é o nosso último culto do ano de 2024. Mas que nós aqui como igreja, como seguidores de Jesus, a gente trouxesse à memória o nosso ano de 2024. E a gente declarasse esse salmo junto, como uma palavra rema para cada um de nós. Eu não sei o que você passou nesse ano, o que você possa estar passando, mas o Senhor sabe, Ele conhece a sua vida. Amém? E a gente vai ler junto, vamos ver se dá certo, né? Geralmente fica tudo desgovernado, mas eu queria que você lesse com fé. Amém? 1, 2, 3. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que todo Israel diga. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os inimigos nos atacaram,
eles nos teriam engolido vivos com sua ira ardente contra nós. As águas nos teriam encoberto, a correnteza nos teria afogado. Sim, as águas violentas de sua fúria nos teriam afogado. Louvado seja o Senhor, que não permitiu que nos despedacemos com seus. Escapamos como um pássaro, o que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e estamos livres. Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Amém. Aplauda bem forte ao Senhor, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Feche os seus olhos neste momento.